Olá, boa tarde. Casar, cuidar da casa, do marido e ainda ter sucesso profissional. Muitas mulheres se desdobram para dar conta de tudo. Trabalham mais e ganham menos. E ainda encaram mais um desafio, a maternidade. E quando a mulher está realizada e pronta para voltar ao trabalho depois da licença, pode ser que tenha uma outra surpresa. Quando Miguel nasceu, Mirelle ficou afastada do trabalho por 7 meses e 15 dias. 6 meses da licença maternidade, mais 1 mês das férias e 15 dias da licença amamentação. Os benefícios foram concedidos porque a empresa é chamada cidadã. Mas no primeiro dia de trabalho após a licença, o chefe da analista de logística a chamou para uma conversa. Não chegarem a dizer só que eu tive o meu filho, mas sim que nesse tempo que eu fiquei afastada, muitas coisas mudaram na empresa e como eu estou numa nova fase, eles estão reestruturando e me demitiram. A demissão pegou Mirelle de surpresa. Miguel já tinha sido matriculado em período integral no berçário e ela estava ansiosa para voltar ao trabalho. Sim, muito, muito. Eu fui com toda a garra voltar ao trabalho. Porque você fica afastada há muito tempo e, assim, você sente a necessidade de voltar a trabalhar e isso faz bem. Mas, assim, eu não sinto que eu estava em uma nova fase. Eu estou numa nova fase de maternidade porque eu tive um filho, mas não uma nova fase porque eu não posso mais trabalhar. Com a chegada do fim do ano, Mirelle sabe que a recolocação é mais difícil, mas ela está pronta para retomar a carreira em 2017. Eu preciso trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar e a minha gravidez foi toda planejada para isso, para eu ter meu filho e ele ir para a escolinha e eu continuar exercendo minha profissão. E para falar sobre a relação entre maternidade e mercado de trabalho, recebemos a especialista em economia de gênero, Regina Madaloso, coordenadora do mestrado de economia do INSPER, e a psicóloga Maria Aparecida Bento, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Nós sabemos aí que, um tempo atrás, não havia opção. A mulher, então, cuidava da casa e engravidava, cuidava dos filhos, muitas vezes. Era isso, não voltava ao mercado de trabalho. Hoje não, a mulher encara aí jornada dupla, tripla, ela tem vontade disso. Então, ela faz de tudo para se adaptar. Mas, por outro lado, quanto que o mercado de trabalho também vem fazendo esse esforço, essa adaptação? Ele acompanha essa mulher no mesmo ritmo? Eu acho que o que a gente percebe é que o discurso ele está muito mais alinhado como em tentar acompanhar essas mudanças que as mulheres estão passando e estão tentando se adaptar do que a prática mostra. Então, não são raros os casos como o que a gente acabou de ver, de uma pessoa que estava toda organizada para retornar para o mercado de trabalho, para retornar para as funções que ela exercia e, de repente, ela é surpreendida com uma decisão e eu acho que o ponto-chave é de uma nova fase que ela mesma não achava que ela estava. Ela estava, sim, numa nova fase pessoal, mas no trabalho ela continuava pronta e disponível para a empresa. Então, eu acho que o que a gente tem que discutir, o que a gente precisa analisar é como as empresas estarem preparadas e conscientes do papel dessa mulher ali dentro, na contribuição, exercendo o trabalho. Exato, e eu acho também que é bem importante quando às vezes a mulher retorna, ela até consegue retornar ao trabalho, mas tem a carreira interrompida, essa é uma coisa, quer dizer, ela vinha ascendendo e de repente o fato dela ter filho pequeno faz com que a empresa pressuponha que ela vai estar mais ausente e então a carreira dela é interrompida. Embora a gente localize hoje pequenas, poucas experiências mais interessantes de empresas que já estão criando condições para o retorno da mulher, né, nesse período de maternidade e a readequação da sua trajetória ocupacional dentro da empresa. Então, há iniciativas, são poucas, mas elas podem ser disseminadas, porque a empresa pode ocupar esse papel, sim, entendeu? De compreender esse novo momento da mulher, não porque ela não pode encarreirar, mas porque ela acabou de ter filho. Ponto positivo, então existe iniciativa já nesse sentido, é possível mudar, né? Eu quero aproveitar o gancho da reportagem,
que a Mirelle contou ali na reportagem, ela voltou ali, estava se sentindo pronta para voltar ao trabalho. Como vocês colocaram aqui, não é exceção encontrar casos como o dela. Foi muito fácil, aliás, encontrar mulheres nessa mesma situação. E o chefe colocou ali, né? O que leva um chefe a dizer para uma funcionária? Então, é porque você está numa nova fase. O que significa isso? Eu vejo diversos sentidos nessa expressão. Eu acho que o primeiro deles é que a gente tem que tomar cuidado como mulher e como pessoa que está trabalhando, que muitas vezes nós somos convencidas que nós estamos numa nova fase sem estarmos. Então, você pode perguntar para uma executiva por que ela resolveu pedir demissão e muitas vezes a resposta que ela te dá é: eu precisava de mais tempo para mim, ou para minha família, ou para os meus filhos. Isso engloba diversas coisas. Número 1, por que você precisa de um tempo que talvez um homem na mesma situação não precise? Sim. O que acontece? O que tem por trás disso? Segundo, será que você precisava desse tempo ou a empresa não permitiu que você conseguisse conciliar diversos papéis ao mesmo tempo? E o quanto a gente usa ou eu precisava de um tempo para não enxergar que, de verdade, as mulheres ainda são discriminadas no mercado de trabalho. Nós ainda somos vistas como trabalhadoras que podem gerar mais custo ou por ter licença maternidade ou por precisar, muitas vezes, cuidar de filho pequeno. O que não necessariamente essas empresas que já estão mais à frente, elas percebem que não é bem assim. Exato. Então, existe essa discriminação. Então, e quanto essa discriminação afasta, de fato, a mulher do mercado de trabalho? Exatamente. Se você pensar, vamos dizer, um tema que hoje mobiliza as empresas, essas consideradas cidadãs ou que apoiam a diversidade, seria que elas são mais inclusivas e respeitam a diferença. Mas o que você vê é que esta responsabilização está sobre a mulher. Ela se sente culpada quando ela não pode ficar até mais tarde no espaço de trabalho, quando ela não pode abandonar sua família e ela simplesmente quer voltar para sua casa no fim do dia, mas ela trabalha com dedicação quando ela está lá. Então, o que eu tenho discutido quando eu estou implementando programas de diversidade em empresas é que o conceito não é: eu não posso ter um encarreiramento porque agora eu tenho filho pequeno, preciso sair no horário e cuidar da minha família. Não, isso é o direito do trabalhador sair no seu horário. O que a gente precisa é fazer com que os nossos homens, nossos maridos, nossos filhos, nossos companheiros também venham ao final do expediente cuidar da sua família. Então, esse conceito, né, de que você sair no horário, você cuidar do seu filho, principalmente se você tem filho novo, significando um não encarreiramento para as mulheres, e não é a mesma concepção para os homens, é alguma coisa que a empresa precisa repensar, porque está neste âmbito de responsabilidade social das empresas, e é uma coisa que nós, mulheres, precisamos discutir lá, que não é uma opção nossa, agora que vamos cuidar da nossa família. Agora eu fico pensando, já ouvi até de muitas mulheres essa questão desse dilema, porque fica difícil. Se por um lado a mulher então decide apressar e voltar com rapidez ao mercado de trabalho, se sentindo preparada para isso, e arruma ali alguém para cuidar dos filhos, ou mesmo uma creche, então ela muitas vezes, você está terceirizando isso, não está dando atenção para o seu filho, né? Agora, por outro lado, se ela resolve então dar mais atenção, você vai largar a profissão, então, vai abandonar. Difícil, né, Regina? Eu vejo muita dificuldade. Eu acho que a gente é cobrada de todos os jeitos e por todas as pessoas. Eu não sei se você concorda, sim, mas se você trabalha fora, realmente você está terceirizando o cuidado do teu filho. Se você não trabalha, como assim você estudou e não trabalha? Você não vai contribuir? Coitado do teu marido, ele vai ter que sustentar todo mundo. Então, a gente eu costumo dizer que é como se tivesse um intervalo para o erro, um intervalo de confiança para o erro, que ele é muito estreito para as mulheres. As mulheres têm um comportamento esperado, que a sociedade espera, que as empresas esperam e que a gente espera da gente mesmo, que permite pouca manobra para o erro. Para os homens é permitido um intervalo muito mais alto, então muito maior. Eles podem errar, eles podem voltar, eles podem mudar de ideia, mas para a gente não, o comportamento é retilíneo. Isso é um grande problema, porque a pressão que a gente sofre, homens sofrem no mercado de trabalho, a gente também sofre, é igual.
Só que essa responsabilidade adicional, essa não permissão para que a gente tenha certas mudanças de comportamento, até mudança de humor. A gente é cobrada como se a mulher é um pouco mais agressiva, nossa, porque ela está brava. Tudo isso faz com que a gente até tenha mais dificuldade de acertar, dada essa pressão. E é bom pensar que nem todas as mulheres são iguais nesse contexto, né? Se você já tem uma exigência maior sobre as mulheres quando comparada aos homens, em termos de aparência, em termos de escolarização, em termos de dedicação no trabalho, sobre as mulheres negras essa dedicação essa exigência é muito maior. Então, há uma dificuldade de aceitar a mulher negra por causa do seu cabelo crespo e da sua aparência. Quando a mulher tem que voltar ao trabalho e deixar sua criança com outra pessoa, essa outra pessoa, com muita frequência, é uma mulher negra. Então, quando você tem a diferença de horas de trabalho, de jornada, para as mulheres em geral, brancas e negras, para as mulheres negras incide mais do que para as mulheres brancas. Ambas têm mais horas de trabalho quando comparada aos homens, mas as mulheres negras mais por pelo menos duas razões. Uma, trabalhar mais horas, ter uma jornada extra, incide mais sobre as mulheres que têm baixa escolarização. E aí, mesmo as mulheres negras estando avançando nisso, elas ainda têm uma escolarização menor. E segundo, são as mulheres negras que muitas vezes estão nessas creches ou são as domésticas que vão cuidar da casa para que a mulher mais escolarizada, com um nível profissional maior, possa avançar. Então, você tem uma mulher negra... Esse ponto é importante, né? Quando a mulher diz, eu consegui alguém finalmente para cuidar dos meus filhos, é uma mulher negra que tem filhos igualmente, também passa pelas mesmas dificuldades, não é? Também enfrenta a jornada dupla, a jornada tripla, na verdade. E a gente tem procurado debater isso, trazer esse conceito de que não somos... que as mulheres têm muita diferenciação entre elas, né? Jovens, mais velhas, as mulheres em início de carreira, as mais experientes. E, aliás, eu quero destacar um ponto. Nas minhas experiências com empresas, muitas vezes as executivas mais experientes que tiveram que fazer muito sacrifício para chegar onde estão, e são elas raras, elas muitas vezes também exercem uma pressão sobre as mulheres mais jovens. Como se dissesse, olha, o que eu tive que sacrificar, abandonei minha família, chegava tarde para chegar onde eu cheguei, e agora essa jovem mulher quer já logo ir cuidar dos seus filhos, do seu marido, né? Então, tem muitas pressões sobre as jovens mulheres também. Eu acho que eu quero destacar essa coisa da jovem mulher, que é para a gente prestar atenção. Claro, e a desigualdade que cai aí no salário, que nós sabemos, né? As mulheres recebem 24% a menos que os homens, não é, Regina? Isso. E agora, se a gente olhar, salário não é novidade, mas se olharmos aí para o trabalho da mulher dentro de casa, de novo, a desigualdade. Então, quem é que acaba cuidando mais, tendo mais responsabilidade doméstica? A mulher, novamente. Quando é que isso vai mudar, né? Por que cuidar da casa é coisa de mulher? Então, os dois trabalham igualmente fora, né? Volta para casa, tem que cuidar da casa e sobra mais para a mulher. É uma mudança que vai ter... que aumenta a jornada, todo o desgaste, na verdade. É uma mudança que vem do ponto de vista social e começa desde a infância. Então, existem fatores que a gente sabe que influenciam o pensamento das pessoas e que desde muito pequenininhos, isso não é coisa de menino. Hoje em dia, a gente tem todo um trabalho de que não existe brincadeira de menino, brincadeira de menina. Por que os meninos não podem querer cuidar de boneca, dar comidinha? Ah, não, isso não pode, isso é uma coisa de menina, é brinquedo de menina. Eu acho que a gente vai construindo ao longo do tempo e isso vai sendo reforçado. Se a gente pensar em licença maternidade e licença paternidade, poxa, se você não for empresa cidadã, são 5 dias de licença paternidade. Em 5 dias, como esse pai pode se aproximar dessa criança da forma que a mãe se aproxima? Então, eu tenho diferenças de tratamento e de responsabilidades que acabam dando esse resultado. É uma cadeia de cuidado de mulheres para mulheres, o que eu acho extremamente interessante. Para a gente sair de casa, alguém tem que estar fazendo aquele papel que não foi redistribuído entre homens e mulheres. É uma outra mulher que está exercendo. E você destacou uma coisa tão importante, né, que isso começa lá atrás na educação. O que eu venho sentindo muito é que muitos programas
preparados para formar a criança sobre essa questão de gênero foram retirados nos últimos meses, com essa ideia de escola sem partido, tal. Então a questão de gênero não pode ser mais tocada. Isso é ruim para nós, a gente precisa formar as crianças, e não são as meninas, só são as meninas e os meninos, os brancos, negros, indígenas, a repensar o lugar de gênero que aprenderam. E eu sinto também, tinha um programa bárbaro governamental que chamava Proequidade de Gênero e Raça. Bárbaro no sentido de que ele vinha trazendo cada vez mais as empresas para refletir, focalizar no encarreiramento, na inserção, na ascensão das mulheres, e de repente esse programa também está meio que no ar. Então, iniciativas, quando você pergunta tão bem, quando é que isso vai mudar? Políticas públicas têm que se preocupar com isso, né? Na educação, no mercado de trabalho, e as mulheres estão cada vez mais discutindo isso. Eu adoro ver essas jovens mulheres chamarem a atenção para essa questão, e os jovens homens também estão cada vez mais cozinhando, cada vez mais atentos aos seus filhos. Então, se a gente pode disseminar isso como valor importante para a nossa sociedade, a gente não para. Sem dúvida. E com esse aliado importante que é o homem também, né, nessa luta. Nós vamos precisar fazer uma pausinha. Agora, Regininha, a gente volta já. Desculpa. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a relação entre a maternidade e mercado de trabalho. Com a gente, a economista Regina Madaloso, especialista em economia de gênero, e a psicóloga Maria Aparecida Bento, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. E nós vamos conhecer agora um outro caso de demissão depois da volta da licença maternidade. Há 1 ano e meio, a Alice é motivo de muitas alegrias para Camila e o Rafael. A aventura dos pais de primeira viagem é cheia de surpresas a cada momento. Mas a maior delas não foi, digamos, uma boa surpresa. No primeiro dia de trabalho, depois da licença maternidade, a Camila foi demitida. Eu voltei já querendo trabalhar, então você volta naquele ritmo e aí você recebe um balde de água fria e tem que respirar fundo e começar tudo de novo, né? Então, aquilo que eu queria não deu para ser naquele momento. Então, foi ruim, né? Não é legal. Apesar do choque, Camila entendeu a decisão da empresa. Cortou uma vaga, sobrou uma vaga. Quem vai ficar? Eu que estou voltando agora, fora de ritmo, desatualizada do que está acontecendo, do movimento, ou uma pessoa que já está lá dentro, entendeu? Nesse ponto, a concorrência foi direta e aí eu saí perdendo porque eu estava afastada. Para o Rafael, a crise e a competição do mercado de trabalho tornam as decisões empresariais menos humanas. É uma relação trabalhista e isso acaba acontecendo. O mercado, às vezes, o mercado não é bonzinho, ele nunca vai ser, seja para o homem, seja para a mulher, seja para qualquer um. Camila transformou a má notícia da demissão em oportunidade para mudar a carreira. 6 meses depois de perder o emprego, ela conseguiu uma recolocação. Hoje eu trabalho em uma empresa de tecnologia que não tem absolutamente nada a ver com uma farmacêutica, mas é uma área uma mudança que eu já queria ter feito antes e foi uma oportunidade que eu tive. Então, acho que eu tirei proveito disso para mudar e realmente ir atrás daquilo que eu queria, até com menos peso na consciência do que se eu tivesse largado eu por mim mesma, assim. E tá feliz? Tô, agora sim. Tem várias coisas que a Camila colocou aí que eu gostaria de trazer para vocês ajudarem a gente a refletir, né? Uma delas que ela colocou ali, eu estava cheia de ideias para voltar. Isso é o que acontece normalmente, né, Regina? A mulher, durante esse período, a gente ouve aí que ela tem uma fase muito criativa, né? Acho que eu entendo o seguinte, a gente diz que quando ela está gestando, muito das ideias, toda ela está concentrada para preparar aquela nova criança que está chegando. Mas depois disso, quando ela tem o filho, toda essa criatividade que foi estimulada vem, você vê isso na voz das duas mulheres, como elas estavam prontas para viver esse momento, o que dói um pouco ela dizer, não, mas o mercado é assim mesmo, eu estava defasada. O que estava faltando, talvez, era um mero treinamento
treinamento, uma mera atualização para ela, porque ela estava inteira para receber e atualizar no cotidiano de trabalho dela, com a criatividade dela que estava estimulada, um trabalho de qualidade. Sim. Bastava a empresa estar preparada para recebê-la e atualizá-la, né? E o que as empresas perdem com isso, Regina? Tratando as funcionárias desse jeito, né? Você perde muitas coisas. Eu acho que do ponto de vista social, de igualdade, a gente tem uma questão de direito social de ser tratada igual. Mas a empresa perde porque ela perde o investimento que ela fez nessa mulher. Você treinou alguém, você tem alguém que já conhece a tua empresa, que já trabalhava ali dentro. Se ela ficou afastada 4 meses ou 6 meses, não é um tempo suficiente para ela desatualizar. Então, a gente tem casos de empresas que já estão investindo no retorno, como trabalhar o retorno da licença maternidade, porque ele é possível. O que você precisa talvez adaptar é tão pouco frente ao quanto você ganha com a presença dessa mulher com um novo olhar e com essa diversidade de ideias dentro da empresa. É possível trazer um exemplo aqui para a gente dessa adaptação? Vocês estão, né, dizendo aí, é simples de adaptar, não são muitas coisas, o que é necessário? Em trabalhos onde as mulheres precisam viajar muito, onde os funcionários da empresa precisam viajar muito, existem exemplos de empresas que fazem 2 coisas. Número 1, tentar concentrar o trabalho dessa pessoa que retorna da licença maternidade na própria cidade onde ela mora. Se isso não é possível, avaliar o custo de toda vez que ela viajar, ela ter um acompanhante para levar a criança junto, o que torna a viagem mais ok, a vida dela não muda tanto e ela continua trabalhando. E o que a gente tem de retorno dessas empresas é que essas mulheres que tiveram esse benefício adicional, que na verdade elas estão trabalhando, elas só estão conseguindo levar o filho que é pequeno junto com alguém cuidando. Esse retorno é que essas mulheres se tornam cada vez mais produtivas. É uma espécie de retorno então, da própria essa mentalidade mulher. que é preciso mudar também. A empresa sai ganhando com Exatamente. isso, Às vezes não é, a mentoring, ou seja, tipo de acompanhamento específico para a mulher nessa etapa, em que você faz algumas atualizações que se fazem necessário dela naquele novo ambiente 7 meses depois. Então, você faz uma atualização e você também retoma o encarreiramento. Aquela mulher tem uma história na sua empresa, como foi destacado tão bem. Ela tem uma história, ela já aprendeu, ela tem um diferencial no que ela vai dar no cotidiano. Então, você acompanha e repensa o encarreiramento dessa mulher. E muitas vezes esse encarreiramento vai considerar que ela pode ser muito produtiva trabalhando algumas horas na casa dela também. Entendeu? Hoje, cada vez mais se utiliza isso. Você perde menos tempo com o trânsito, ela está, às vezes, quando necessário, mais perto do seu filho, e isso não diminui a produtividade dela para a empresa. Então, há várias formas de a empresa receber essa mulher, considerando o diferencial dela e não interromper o encarreiramento que ela poderia ter a partir dali. Agora, quanto também é responsabilidade nossa, das mulheres, com essa situação? Olhando aí, achando, o mercado de trabalho é assim mesmo, quanto nós acabamos sendo coniventes com isso? Eu acho que é uma forma de defesa. Eu não sou psicóloga aqui, mas é uma forma de defesa. É muito difícil imaginar que eu estou sendo tratada de uma forma diferente, eu estou sendo demitida simplesmente porque eu sou mulher e porque eu tenho um filho. Então, como forma de defesa, eu prefiro acreditar que o mercado é assim mesmo e que não tinha outra solução a não ser eu ser demitida. A partir de uma conscientização nossa de que não, existiam outras formas sim que não foram utilizadas no meu caso e que eu poderia estar contribuindo. Exato, e há uma naturalização dessa ideia de que você tem que passar o dia inteiro e ficar até depois do expediente e largar a família. Há uma naturalização, você é convencida pela empresa, pelos meios de comunicação, que um bom trabalhador é isso. Quando a gente precisa ajudar a empresa, e às vezes a gente faz isso via movimento sindical, via organizações da sociedade civil, abre um pouco esse conceito de verdade, falar sobre responsabilidade social e sustentabilidade, com esse link com relação à justiça no cuidado da situação da trabalhadora. E porque olha, tem muitas pessoas aqui participando. Andréa Ramos, ela conta, aconteceu também comigo. Olha aí, né? Como é muito fácil de achar casos desse tipo, né? Ela conta que com ela não foi de imediato que demitiram. Começaram a colocar ela na geladeira, ela conta aqui, né? Tiraram as funções, depois foram fazendo de um jeito até que ela
pedisse demissão. Foram forçando ela a uma situação. Ela conta agora que está grávida novamente e está com medo de passar de novo pelo mesmo caso. Ela até pede a opinião de vocês aqui, ela pensa até se caberia um processo por assédio moral nesse caso. Eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar é que existem formas das empresas lidarem melhor com essa situação e que vai beneficiar tanto homens quanto mulheres. Então, por que não esses programas de quando você consegue trabalhar à distância ou programas de mais flexibilidade serem oferecidos para todo mundo, para a gente começar a dividir essa tarefa. Com relação à pergunta dela, o que tem que tomar muito cuidado é o como eu me posiciono e talvez o que funcionasse melhor era deixar combinado como vai ser o retorno. Ok, eu vou sair agora, eu vou me afastar, eu vou ter meu filho. Como vai ser meu retorno? O que eu preciso fazer na hora do meu retorno? Isso pode garantir mais estabilidade. Exato, e trazer para a pauta, às vezes, do próprio movimento sindical, trazer para os recursos humanos, para a área de responsabilidade social e sustentabilidade da sua empresa. Toda empresa tem, e tem esse discurso de justiça de gênero e raça. Como é que você concretiza isso? Eu acho que... E não achar que são só as mulheres que têm que fazer isso. Tudo que nós queremos é que os homens estejam conosco, não é nessa batalha. Exato, até a Jana Brau coloca, tem a ver o que ela colocou aqui nessa discussão, as próprias mulheres muitas vezes têm dificuldade em delegar cuidados da casa e filhos ao companheiro, e é necessário fazer isso também, não é? É claro, tem o papel do homem, a gente discutiu isso no intervalo, não é só a responsabilidade, o peso de quanto é difícil você ter a responsabilidade de cuidar dos filhos ou da casa, mas também o prazer de você poder ter liberdade de criar os teus filhos, eles são os teus também, a casa é tua, você também tem o direito de fazer opções por eles. Por enquanto, a gente ainda é bastante restritivo, os homens são muito penalizados. E se tem uma coisa que a psicologia é unânime, é que para o homem isso é enriquecedor. Por isso que eu gosto de ver esses jovens meninos, esses pais novos, nos parques com as crianças, às vezes trocando a fralda, ajudando a cozinhar, porque amplia o repertório do homem. Ele se envolver com um tipo de atividades que mexe com a sua emocionalidade, com seus afetos, com a destreza fina da atividade manual, que é cuidar de uma criança, é trocar. Então, assim, a gente quer que os homens estejam conosco nesse nessa desafio. Igualdade de gênero, então, pelo o recado que vocês dão aqui, todos saem ganhando, né? Todos. Mulheres, todos. empresas e os próprios homens. Né? As crianças vão crescer de uma forma diferente. Se a gente precisa educar as crianças é através de exemplo. Nada melhor do que eles perceberem que o pai e a mãe têm a mesma responsabilidade dentro de casa e com eles também. Sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Prazer de ter estado aqui também. E o JC Debate fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e uma ótima tarde para você.